é ouvindo o hino, é assistindo o filme. Eu e minha esposa, a gente assiste bastante filmes evangélicos e é difícil um filme que a gente não assistir que a gente não chora, né? Que as lágrimas não caem no canto do olho, porque as mensagens são fortes. E é edificante, a gente cresce, né, aprendendo aí com isso. E eu estava estudando e de repente a gente começou a aprender sobre o solo, sobre a terra, sobre o barro. E algo interessante que me chamou a atenção antes de ler a leitura e entrar foi sobre as características, a propriedade do solo do barro. E nesse estudo nós aprendemos que quanto mais próximo o barro, o solo estiver da rocha ao qual foi extraída, ele tem as características dessa rocha. E quanto mais próximo o solo estiver da rocha da qual ele saiu, ele tem essa característica, a força e as propriedades da rocha. E quanto mais longe você encontrar o solo da onde ele foi gerado, mais fraco ele é, e com menos características ele tem de onde ele foi trazido, né? De onde ele foi criado. E Deus falava comigo, falou assim: isso é para você ver, aproximação. Quanto mais próximo o meu servo estiver de mim, ele tem as minhas características, ele tem a minha imagem, ele tem o meu jeito, ele tem o meu cheiro, ele tem a minha face. Quanto mais próximo a minha igreja estiver de mim, ela fala como Deus, ela age como Deus, ela faz as coisas de Deus. E quanto mais longe você vê um jovem, um homem, uma mulher, ou quer que seja uma igreja mais longe de Cristo, você vai ver ela uma igreja escura, você vai ver ela uma igreja apagada, você vai ver uma igreja que não tem o Espírito Santo, que não tem o agir de Deus. Você vai ver uma igreja que fala várias coisas, menos da Bíblia Sagrada. Você vai ver uma igreja que perdeu as suas características. E pela misericórdia de Deus, a Missão Resgate, a igreja que você faz parte, a igreja que você também acompanha aí nas lives, é uma igreja que ainda não perdeu as suas características. Nós ainda cheiramos como barro, mas nós temos a característica de Deus como vaso. Nós ainda parecemos barro, mas nós temos o chamado de Deus como vaso. A diferença do barro para a diferença do ser vaso. A Bíblia Sagrada fala em Jeremias 18, só o versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer ele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Curva sua cabeça. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu peço que o Senhor nessa noite abra a nossa mente, o nosso entendimento, nos dê sabedoria, e a tua igreja venha, Pai, estar preparada para a mensagem que o Senhor preparou para esta noite, para trazer ao nosso coração, para nos fortalecer. Em nome do Senhor Jesus, a palavra viva, a palavra penetrante, uma palavra eficaz, uma palavra que tem, meu Pai, estrutura, uma palavra que tem base, uma palavra que salva, cura, liberta e transforma, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Eu até coloquei um tema, Deus, o nosso oleiro. Eu falei assim: o oleiro só poderá moldar o vaso se o barro estiver totalmente à sua disposição. Não tem como Deus moldar a tua vida, Deus mexer com você, Deus te estruturar, Deus te forjar, Deus te formar, se você não deixar. Nós somos barro, nós somos feitos, conforme a Bíblia nos ensina, do pó. E quando essa passagem foi levada ao meu coração, diz assim, bem interessante: vá à casa do oleiro. Tem muita gente querendo ser vaso em casa, tem muita gente querendo ser vaso na rua ou pregando na igreja dos outros, tem muita gente querendo ser vaso em destaque palanques, mas não tem coragem de vir na casa do oleiro para ser moldado verdadeiramente como vaso. Tem muito barro achando que é vaso, mas continua sendo barro, ainda não é vaso.
E Deus me levou a 3 características. Por que o vaso se quebra? Por que o vaso quebrou na mão do oleiro? A primeira característica que Deus começou a mudar comigo, o som está ótimo, é sobre o processo. E o processo é, eu e você sabem que existe um tempo para todas as coisas. O interessante é que quando Jeremias viu o vaso, meu amado, muitos acham que o oleiro quebrou o vaso. Mas se você ler atentamente as escrituras, não está escrito que o oleiro quebrou o vaso. O vaso se quebrou por si só. Estava na mão do oleiro, mas se quebrou. E Deus começou a me mostrar por que o vaso se quebrou. E o vaso se quebrou porque ainda não era vaso, era barro. E o vaso se quebrou porque ainda não estava pronto. Tem muita gente na igreja ou fora da igreja quebrado e se quebrando porque ainda não está pronto. Estava em formação, estava sendo forjado, estava sendo preparado, estava sendo alicerçado, estava sendo estruturado, achava que estava pronto e saiu. E por sair fora do tempo, quebrou-se, porque ainda não era vaso, era barro. Meu Deus! Falo para vocês, irmãs, eu não tenho muita prática com bolo, mas vocês, muitos aqui têm. Se você tirar um bolo fora do tempo que acontece com ele murcha, ele fica duro, ele não fica bom, ele não tem aparência, ele começa a ficar deformado. É assim que Jesus faz com a minha e com a tua vida. Se você sair fora do tempo, você quebra, você murcha, você tira, você fica deformado. Tem muito crente deformado, anda que nem vaso, mas é barro, fala que nem vaso, mas é barro, age que nem vaso, mas é barro. Não está preparado, não está pronto, está precisando ainda passar pela mão do oleiro. E Deus começou a me levar. Eu falei, meu Deus, por quê? Porque é frágil. Aquilo que não está pronto é frágil. Eu tenho o costume de fazer vaso, mas o vaso que eu faço é vaso de cimento. Existe um processo. A massa tem que ser uma massa preparada, não é qualquer massa, não é qualquer um que faz. Tem que ter uma técnica, tem que saber fazer. Existe um tempo, coloca-se na forma, faz ali toda a moldura dele. Não pode tirar, não pode mexer, senão quebra, não está pronto. No outro dia cedo eu tenho que tirar ele da forma. Mas para tirar ele da forma tem que tirar com cuidado, porque ainda está em processo, ainda está sendo preparado, não pode tirar de qualquer jeito, porque senão quebra. E depois que você tira da forma, você deixa no cantinho, ainda não pode ser mexido, não pode ser trocado de lugar, não pode ser moldado, ainda não pode fazer nada, porque ele ainda está frágil. Assim é crente na casa do Senhor. Tem muito crente dodó e frágil. Não pode falar nada que, meu Deus, eu vou sair da igreja. Não pode acontecer nada, meu Deus, eu vou desviar, eu vou parar, eu vou afastar. Saiba de uma coisa, você ainda é barro. E Jesus está tratando da tua vida para um dia você ser vaso, e vaso de honra, vaso de bênção nas mãos do Senhor. Então se prepare, igreja, para ser vaso. Quando aquele vaso é tirado da forma, eu falo de porque eu sei o que eu estou falando, do que eu faço, tem que ser molhado. Ele é molhado na circunstância que ele é, e ele leva muito sol. 1 a 2, 3 dias. Depois, pode pegar ele e dar umas pancadas nele, que parece vidro. Era frágil, era deformado, não estava pronto. Mas depois que fica pronto, você bate, ele chega time. Por quê? Porque passou pelo processo no tempo certo, na hora certa, na medida certa, na temperatura certa. Tem crente que está no fogo, está sendo provado e ainda não conseguiu entender por que você passa luta, por que você passa dificuldade, por que as coisas da vida toda desse jeito. Porque Deus prova aquele a quem ama, e você está no processo de ser vaso na mão do oleiro. No primeiro é o tempo. Não tem que apressar as coisas. Pastor, eu já quero ser ungido, eu já quero ser consagrado, eu já quero tomar conta de igreja. Você não está preparado, meu amado. Você não está preparada, minha amada. Ainda existe um tempo, um processo, precisa esperar um pouquinho. Porque quando vir a provação, quando vir a luta, quando vir o problema, você não vai estar preparado para aguentar o fardo. Existe um tempo para isso. Existe um processo para isso. A pessoa bota uma gravata, uma tela, fala bonito, prega umas palavras bonitas porque leu da Bíblia,
já é pastor. Você não sabe o que é ser pastor, meu amado. Para ser pastor, você tem que cheirar como pastor. Você tem que andar com as ovelhas, sentir as ovelhas, saber. Certo dia cheguei na casa do irmão, fui fazer uma visita. Cheguei lá, encostei assim e falei: tá tudo bem? Ele sorrindo falou: tá tudo bem. A esposa dele chegou do lado e falou assim: tá tudo bem? Ela chegou sorrindo e falou: tá tudo bem. Aí eu falei assim: tá tudo bem mesmo? Os dois começaram a chorar. Se é um pastor que não tem experiência, que não tem o fino que Jesus nos dá, na primeira palavra que está tudo bem, para você está tudo bem. Mas Deus sabe o tudo bem quando você está passando, quando você dobra o seu joelho de madrugada, quando a dor está apertando, quando o problema vem, que você precisa de uma palavra, que você precisa de uma ajuda, que você precisa de um abraço, que você precisa que alguém te entenda, que escute aquilo que você está passando. Então tudo existe um processo, um tempo. A experiência, meu amado, não tem como. Você pode ter até o diploma, mas se você não tiver a prática e a experiência, você ainda não é pastor. Por que nós damos bastante oportunidade? Porque é o tempo de forjar, o tempo de preparar, é o tempo de você estar preparado para aquilo que há de vir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não apresse o processo, existe um tempo. Primeiro, é isso que eu queria falar para você. Por que o vaso se quebra? Porque é tirado fora do tempo, porque quer ser vaso fora do tempo. Então se quebra mesmo, não está preparado. Tem muitos que já assumiram a igreja, um dos prepara é colocar a pessoa na frente da obra. Tem gente que nos procura e fala assim: pastor, não quero mais nunca dirigir igreja, o negócio é complicado. Outros falam assim: pastor, não sabia que era tão difícil. Eu pensei que era só dirigir o culto, dar um glória a Deus, dar uns pulinhos e tá tudo certinho. Não, meu amado, pastor é o último que sai da igreja. Pastor é aquele que ora, é aquele que vigia, é aquele que de madrugada te apresenta, é aquele que sabe do seu problema ao olhar no teu olho. Sabe que não está bem, sabe que você precisa de ajuda. Pastor é aquele que tem contato direto com Deus. Não venha dizer assim: ah, Deus me revelou. Porque Deus primeiramente revela ao pastor. Pode ter certeza disso. Um dos vasos que a Bíblia me leva sobre o tempo é Paulo. Atos capítulo 9 e 15 fala que Deus escolheu Paulo. E ele teve uma visão e ficou cego. E ali foi procurado. Fala assim: não fala isso, porque para mim ele é um vaso escolhido. O versículo 19 te ensina sobre tempo. A Bíblia Sagrada fala que Paulo, ele se alimentou, ele ficou forte, e a Bíblia fala bem claro, ficou muito tempo com os discípulos. Paulo não foi escolhido depois que ali aconteceu o encontro e já saiu pregando, evangelizando, profetizando, fazendo as coisas de Deus. Não. Tem muita gente que aceita Jesus hoje, amanhã está achando que é pregador, evangelista, que é missionário, que está pensando que está preparado. Se você não passar pelo tempo, você vai ser decepcionado e vai decepcionar a outros. Paulo precisou de um tempo para virar verdadeiramente discípulo do Senhor. Então você está na igreja, venha, continue vindo, porque Deus está fazendo o vaso. Outra situação que faz com que o vaso quebre é a impureza. O oleiro, quando ele vai procurar o vaso, o barro para fazer o vaso, ele procura a melhor massa, a melhor argila, o melhor barro. Porque se você pegar um barro cheio de pedra, vai dar um trabalho e não vai ficar de bom trabalho, vai ficar bonito o seu vaso. Então ele procura um dos melhores vasos, mas nem o barro ele está totalmente purificado, nem o barro está totalmente puro. Ele sempre vai ter um pedacinho de pedra, um pedacinho de madeira, de pau. Ele sempre vai ter alguma coisa que está ali envolvido com ele. Isso é eu e você, que somos barro na mão do Senhor, e tem muitas pedrinhas que Jesus ainda tem que tirar da gente, tem muitos pedaços de caco de vidro, de pau, alguma coisa que não agrada a Deus. E se Deus fazer um vaso, conforme ainda muitas vezes nós estamos, com impureza, esse vaso vai trincar. Porque o que faz trincar o vaso não é a perfeição do barro, e sim aquelas impurezas que estão dentro dele. Quando faz um vaso e acha uma pedrinha ali, se ele deixar,
aquela pedrinha, quando secar, vai trincar o vaso. Então Jesus está tirando pedra da minha vida, da tua vida. Jesus está tirando impureza da minha vida, da tua vida. Porque Deus ainda está forjando, Deus ainda está preparando, Deus ainda está moldando o vaso. E como que o oleiro vai saber que esse vaso, que esse barro, essa massa está pronta ou não? Você sabe como que é? Como é que você descobre que tem pedra no barro? Amassando. Você pega o barro, amassa e vai amassando ela. Quando você sente algo estranho, fala: epa, peraí, isso aqui tem algo diferente aqui. Começa a esmiuçar mais ainda, para achar impureza, para achar pedra, para achar madeira, para tirar do lado. E começa a amassar novamente, a fazer ali todo o preparo. Além de passar na peneira, além de mexer para cá, mexer para lá, ele bate para cá, bate para lá, fala assim: agora está quase pronto. Mas ainda é barro, não é vaso. Não pense porque eu e você está na mão do oleiro, nós somos vaso, não, varão. Meu Deus. Tem muita gente achando que é vaso. Eu sou vaso porque eu falo, porque eu prego. Se ainda é barro e ainda está em formação. Eu e você estamos em formação. Ah, pastor, o senhor também pode ter certeza disso. Eu ainda não sou vaso, eu ainda sou barro na mão do oleiro, mas um dia eu vou ser vaso. Deus está preparando a minha vida para um dia eu e você ser vaso. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina sobre isso. O barro, irmão, para ele ficar bom para o vaso, ele tem que estar ligado. Ele tem que estar homogêneo, mexido assim. Quando pega nele, está grudando. Sabe o que é isso? É o crente que tem liga. Você quer falar com ele, está sempre dá vontade de falar com ele. O crente vai trazer uma mensagem, você quer escutar a mensagem dele. O crente vai uma visita na sua casa, você faz de tudo para ele ficar. Agora tem aquele barro que não dá liga, que não tem jeito, né? Você passa na rua, você tenta, meu Deus do céu, lá vem de novo. Quando ele vem, porque a conversa é a mesma, não tem um negócio que rende, é um negócio que não agrada. Muitas vezes aquilo ali te afasta. A gente está precisando de quê? Está precisando de liga. Está precisando de um pouquinho de água da vida, para começar a mexer novamente, para fazer o quê? Aquele barro da liga, aquele barro ficar homogêneo. Isso é importante. Então as impurezas faz você ser quebrado. Tem muito vaso na casa, que hoje está bom, amanhã está trincado. Por quê? A impureza está deixando esse vaso quebrado. Outra situação que Jesus me leva aqui é o fogo. Você já notou? Tempo, impureza e fogo. O fogo é um processo que todo o barro que quer ser vaso vai ter que passar. Não tem como você ser vaso sem passar pelo fogo. Meu Deus. É o fogo aonde vai te endurecer. É o fogo que vai te preparar, te enriquecer. É o fogo que vai fazer você ficar firme, você ficar constante. Então muitas pessoas estão passando pelo fogo, está passando pela prova, está passando pela dificuldade e reclama dizendo: eu não estou entendendo. É porque você já passou no processo do tempo, você já passou no processo das impurezas e agora Jesus está botando um pouquinho de fogo na tua vida para que você venha estar preparado, virado vaso, para que você venha verdadeiramente aguentar o dia mal. Porque Jesus não prometeu que tudo seria bênção. Jesus não prometeu que você não teria dificuldade. Ele falou: no mundo tereis aflição, mas ele disse que venceu. E se ele venceu, eu e você iremos vencer. Então o preparo do fogo é importante. Você sabia que para o ouro, cada vez mais ele ficar purificado, mais fogo ele leva. Quanto mais fogo o ouro leva, mais puro ele fica. Assim é o preparo do vaso. Ele tem uma temperatura certa. Porque se Jesus botar muito fogo, ele trinca o vaso, ele quebra o vaso. Porque o vaso não é igual ao ouro. O ouro, quanto mais fogo, mais ele purifica. O vaso não. Existe uma temperatura certa, existe um tempo certo, existe um processo certo. Então essa prova que você está passando vai parar. Esse processo que você está passando vai terminar. Existe um tempo determinado para a tua luta, para a tua dificuldade, para a tua provação. E o tempo da vitória está chegando. O tempo da bênção está chegando. O tempo da aproximação com Deus está chegando. Você não é ouro, você é barro. Deus sabe disso. Se você fosse ouro, quanto mais fogo, melhor. Mas se você não precisando de fogo desse jeito,
Não precisamos do fogo que eu não posso suportar, porque Deus diz: eu só dou a prova que você aguenta. Se você está na prova, é porque Jesus sabe que você suporta. Existe um tempo para todas as coisas. A palavra de Deus, ela nos ensina. O fogo purifica. Interessante que o fogo purifica até a água. Já notou que tem um rio barrento, alguma coisa? Alguém fala assim: se você pegar uma vasilha e ferver a água numa certa temperatura, aquela água pode ser tomada, porque o fogo purificou a água. O fogo de Deus clareia na escuridão. Muitas vezes você não está enxergando o caminho que está indo, o que está fazendo, e o fogo do Espírito Santo está dizendo: não, vá por aqui, vá por ali, cuidado nisso aqui, olha o buraco ali na frente, olha as decisões que você está tomando. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas e queremos culpar a Deus, dizendo assim: ah, foi Deus que falou, foi Deus que mostrou, foi Deus que fez. Cuidado, nem tudo é Deus, e nem tudo que brilha é ouro. O fogo nos aquece. Na época do frio, o fogo nos aquece. O fogo prepara o alimento, porque comida crua ninguém merece. Tem gente que gosta, eu já não gosto, né? Mas o fogo faz tudo isso. E o que Deus começou a me levar para encerrar, que a palavra do versículo primeiro fala assim: a palavra do Senhor que veio a mim, Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Tem que vir à casa do oleiro. Não sirva Jesus em casa. Isso é mentira do diabo, dizer que você consegue ser crente em casa. Isso é antibíblico, não está na Bíblia. A Bíblia fala que o povo tem que se reunir para adorar a Deus. Se não fosse assim, Deus não tinha deixado preparado. E Jesus não tinha reunido o povo para adorar a Ele, para estar com Ele. Deus não tinha constituído a igreja. Então, por Deus ter constituído a igreja, Ele falou: vai à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sobre as rodas um vaso, e ele fazia com barro, que se quebrou. Aonde? Nas mãos do oleiro. Tornou ele a fazer outro vaso, conforme os seus olhos desejassem. Por que Deus está quebrando o vaso? Porque o vaso não estava conforme os seus olhos. Por que esse oleiro aqui, na situação, o vaso se quebrou? Não estava conforme ele queria. Ainda não estava preparado conforme ele queria. Ele precisava do quê? De um tempo na mão do oleiro. Então você está na mão do oleiro. Ainda precisa de um tempo. Interessante, presta bem atenção. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para mostrar este poder que excede a tudo, provém de Deus e não é de nós mesmos. Por que Deus fala sobre vaso de barro? Porque o vaso de barro, meu amado, você já ouviu falar aqui que Deus colocou o seu Espírito Santo em vaso de ouro? Você já ouviu falar que Deus derramou o seu Espírito Santo em vaso de prata? Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus derrama o poder que excede tudo sobre o vaso de barro, para que a excelência não seja no vaso, mas que seja naquilo que está dentro, para que a excelência não seja em mim e você, mas aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que age. 2 Reis capítulo 4, versículo 6 fala assim: você conhece a passagem da viúva e do azeite. De repente, ela fala: filho, traz mais vaso. O filho responde: acabou-se o vaso. E a Bíblia fala: então o azeite parou. Você sabe quando que Deus vai parar de derramar os dons espirituais e o Espírito Santo sobre a igreja? Quando acabar o vaso. Se eu e você estamos aqui ainda há azeite sagrado sendo derramado. Se eu e você estamos aqui ainda há poder de Deus sendo derramado sobre a igreja. Quando a igreja for levada para a glória, aí sim vai cessar o azeite, vai cessar o poder, vai cessar o derramamento do Espírito Santo. Mas enquanto estiver um vaso, cadê o vaso? Você que é vaso de barro, mas é vaso.
Agora eu quero trazer para você algo interessante. Quem é vaso perfeito aqui? Levanta a mão. Nenhum, né? Vaso perfeito ainda não temos, né? Então, se eu não sou vaso perfeito, eu estou sendo forjado. Então eu ainda não estou preparado. Mas eu estou sendo preparado. Enquanto eu estiver na casa do oleiro, eu ainda tenho esperança de ser vaso. Enquanto eu estiver na casa do oleiro, eu ainda posso ser feito vaso. Quero trazer uma ilustração rapidinha para vocês, já estaremos encerrando, para entrar na Santa Ceia do Senhor Jesus. Certo homem, ele saía da sua casa, presta atenção, igreja, saía da sua casa e ia buscar água no poço. E ele levava 2 vasos. E toda vez que ele ia àquele poço, ele enchia os 2 vasos de água. Porém, ele botava um de um lado e o outro do outro e subia uma grande ladeira até chegar à sua casa. Quando ele chegava lá em cima, um vaso estava cheio pela boca e o outro vaso só tinha a metade de água. E ele, contente, fazia o que tinha que fazer. No outro dia, ele descia da mesma forma para buscar água. E chegando lá, enchia os 2 vasos pela boca. Quando ele subia, chegava próximo à sua casa, um vaso estava cheio e o outro pela metade. A ilustração é: um vaso chegou para ele e falou assim: meu Senhor, por que você faz isso? Toda vez, por eu estar trincado, por eu estar rachado, por eu não estar perfeito, o Senhor desce comigo e com o meu colega. Meu colega, que é um vaso bom, ele sempre está cheio quando chega. E quando eu chego aqui em cima, eu só sempre estou pela metade. Porque eu não sou um vaso perfeito. Porque eu tenho 30. Porque eu ainda não estou. Porque ainda o Senhor está me usando. Porque ainda vai buscar água comigo. Se eu não sou perfeito, se eu ainda tenho 30. O seu Senhor falou para o vaso: você já viu o caminho? Você já viu a estrada? Como assim? Dá uma olhada na estrada que o vaso é perfeito. O lado da estrada que o vaso é perfeito. E dá uma olhada na estrada do vaso que é trincado, que é você. E ele descendo novamente para ir até o poço, ele viu que o lado do vaso perfeito estava seco. E o lado do vaso trincado tinha várias flores. Ele falou: quando eu pego você, que não é perfeito, porque a minha igreja ainda não é perfeita, mesmo com seus defeitos, mesmo com suas trincas, mesmo com seus problemas, eu ainda faço florescer. Eu uso você da maneira que você é. Eu não uso você porque você é perfeito. Eu não uso você porque você é bonito. Eu uso você com trinca, com falha, do jeito que você é. Basta você ainda estar nas minhas mãos. Porque enquanto você estiver nas minhas mãos, eu vou te usar. Então entenda, não é porque você não é perfeito que você não pode ser usado por Deus. Mesmo nas suas imperfeições, busque a perfeição, busque a pureza, busque o arrependimento. Mas mesmo assim, Jesus ainda te chama como barro para ser um grande vaso nas mãos do oleiro. Fica de pé, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele tem um mistério nessa noite. E eu queria perguntar para você ou para alguém que está aqui: tem alguém em nosso meio que quer reconciliar-se com Jesus? Mesmo sendo imperfeito, cheio de falha, de defeitos, trincado, muitas vezes quebrado, muitas vezes precisando de um conserto, tem alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus como o teu único e suficiente